3, onde estamos falando sobre honra e gratidão. Semana passada começamos nesse tema, né, sobre a honra, e não conseguimos terminar tudo. Vamos terminar hoje, né, falando um pouco mais a respeito de honra. Semana que vem vamos entrar na área de gratidão. E uma das coisas que nós aprendemos, quem esteve aqui na semana passada, foi que existem coisas que são princípios, não somente mandamentos, não somente instruções, mas são princípios. E princípio é o alicerce, princípio é a base. Se existe princípios, existe uma base. Tudo aquilo que nós construímos sobre os princípios, isto não vai desmoronar. Então, assim como também se nós construirmos algo sem ter os princípios sustentando, pode até aparecer, ser bonito, ser rápido, mas em algum momento vai desmoronar, porque os princípios são os que sustentam a nossa vida ou qualquer coisa que nós construímos. E aprendemos que a honra é um destes princípios. A honra é um dos princípios que nós vamos encontrar na palavra de Deus, desde o começo lá em Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ver Deus trabalhando sobre este princípio, o princípio da honra. Vimos também que o primeiro pecado, ainda nem nós existíamos, nem existia a terra como nós conhecemos, mas o primeiro pecado registrado nas Escrituras foi a rebelião de Satanás. Aconteceu exatamente pelo princípio da quebra da honra, quando Satanás desonrou a Deus, desejando ser maior do que Deus e não dando a Deus o que se devia, que é a sua honra. A Bíblia diz: honra a quem honra. Também aprendemos que a honra é uma moeda. A honra é uma moeda, que aqueles que devem receber honra são credores de honra, e nós que somos devedores de honra. E vimos algumas pessoas que são credores de honra. A Bíblia fala que os nossos pais são credores de honra. Não importa se o seu pai é bom, se o seu pai é ruim, se o seu pai é um pai diligente, ou um pai alcoólatra, ou isso ou aquilo, não importa. A Bíblia diz: honrai os vossos pais, honrai o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas longos dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa da parte do Senhor. Então, nós somos devedores de honra aos nossos pais. Nossos pais são credores de honra. Então, honra é uma moeda. Quando nós honramos, nós estamos pagando alguém aquilo que lhe é de direito. Por isso a Bíblia diz: honra a quem honra. Quem é credor de honra deve merecer honra, né? A Bíblia fala também que nós devemos honrar as pessoas mais velhas, nós devemos honrar as autoridades. Tudo isso nós vimos na semana passada, né? Que quando nós não honramos quem deve receber honra, nós passamos a ser então devedores. É uma moeda, é um valor. Também rapidamente a gente viu que honra é uma chave. Honra é uma chave, e por ser uma chave, a honra, ela abre portas na nossa vida. Quando nós honramos, quando devemos honrar as pessoas certas, ou aquilo que a instituição certa, aquele país, aquela instituição, aquela autoridade, ou aquela pessoa, abre portas para a nossa vida. Por isso eu sempre falo aqui sobre os Estados Unidos: se Deus nos plantou nessa nação, nós devemos honrar essa nação. Por isso que, como embaixada, sempre no dia
4 de julho, na semana do 4 de julho, nós fazemos aqui uma conferência sempre, onde nós honramos a América, abençoamos a América, profetizamos sobre a América, porque aquilo que eu honro, eu recebo honra daquele lugar. Então, a honra, ela é uma chave. Se eu honro a América abre portas para mim. Se eu honro o lugar que eu trabalho, aquele lugar que eu trabalho vai abrir portas para mim. Tudo aquilo que eu honro, portas são abertas. Então, honra é uma chave. Vimos isto também, que a honra libera poder e provisão. A honra libera. Aonde a honra, há poder manifesto. E aí a gente leu rapidamente na semana passada, que Jesus não pôde fazer muitas coisas em Nazaré, porque não foi honrado em Nazaré. E ele vai dizer que o profeta, muitas vezes, não tem honra na sua própria casa. Os maiores milagres, maior mover de poder de Deus, manifestação de milagres aconteceram na região de Cafarnaum, o lugar onde Jesus foi honrado. Não o conheciam, receberam como o filho do Deus vivo, e ali, por ele ter sido honrado, houve uma manifestação, houve um fluir do poder sobrenatural de Deus. Se eu honro a igreja que eu estou, então o poder de Deus que está nessa igreja virá sobre a minha vida. Se eu honro o pastor que Deus colocou sobre a minha vida, Deus vai usar a vida deste pastor para me abençoar, porque tudo aquilo que eu honro, eu recebo. O ministério que eu honro, eu recebo a unção daquele ministério. A igreja que eu honro, eu recebo o favor daquele ministério. Tudo aquilo que eu honro, cresce na minha vida. Tudo aquilo que eu desonro, não cresce na minha vida. Vimos também que o marido deve honrar a mulher, e a mulher honrar o marido, e os dois devem honrar um leito sem mácula. Tudo isso nós vimos na semana passada, e eu lembro que nós paramos em um momento em que íamos aprender sobre quem nós não devemos honrar. Amém? E a partir daí nós seguimos hoje, porque a Bíblia fala também que existe algumas coisas e algumas pessoas que não devem receber honra. Uau! A Bíblia fala sobre pessoas que não devem receber honra. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 7, diz assim: eu vi servos andando a cavalo, e vi príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quando o pensador ele traz esta palavra, e tem uma outra tradução que diz: eu vi escravos andando a cavalo, e vi príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Ele estava dizendo: existe alguma coisa errada. Aqueles que devem receber honra, andar a cavalo, não estão recebendo honra. E aqueles que não deveriam receber esta honra, estão recebendo essa honra. Quando o pregador e o pensador e o sábio Salomão escreve Eclesiastes, ele diz: você quer confundir uma família, você quer confundir uma nação, você quer trazer a destruição de uma civilização, você quer trazer a destruição de uma comunidade, faça o seguinte: inverta a honra. Aqueles que não merecem honra, dê honra a eles. E aqueles que merecem e devem receber honra, não dê honra a eles. Esse é o princípio da destruição de toda civilização. Esse é o princípio da confusão. Quando as nossas gerações começam a nascer e não são ensinadas a honrar quem deve ser honrado e não dar honra a quem não merece honra, então nós vamos ter uma civilização caminhando para a sua própria autodestruição. Ora, a civilização de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do seu pecado, da sua perversidade, mas tudo começou
com a inversão da honra. Quando aqueles que mereciam honra não recebiam honra, e aqueles que não mereciam honra começaram a receber honra. E nós não estamos muito distante. A civilização nossa hoje começa a ser destruída nas suas bases, nos seus valores, porque aqueles que são dignos de honra, a família, está sendo desonrada. Agora aqueles que não são dignos de honra, os que pervertem a moral, os que pervertem os bons costumes, os que pervertem aquilo que é de caráter, aquilo que é de bom nome, esses estão sendo honrados. Quando nós vemos pessoas de caráter, pessoas que têm um legado e que muitas vezes não têm voz, mas vemos na internet uma pessoa completamente depravada, pervertida, totalmente longe dos princípios, com milhões e milhões de seguidores sendo honrado. Então esse é o príncipe que está a pé da nossa geração e o escravo que está sobre cavalo. Não estou fazendo menção exatamente da figura dessa pessoa, mas só uma representatividade. Eu sou, acho que de uma época um pouco mais antiga, e eu cheguei para minha filha, falei: filha, eu estou vendo aí um programa de televisão que está passando, começou a passar, eu vi que tem, e eu comecei a perceber que tem aqui umas mulheres nos Estados Unidos, meu Deus, elas são super famosas, filho, é uma família tal, Kardashian, uma coisa assim. E aí a Jéssica disse: sim, pai, são super famosas, super famosas. Eu falei: pois é, eu estava vendo que parece que para fazer uma propaganda, para elas fazerem não sei quantos milhões de dólares, não sei quantos milhões de seguidores, mas assim, elas são cantoras? Não, pai. Nunca gravaram nada? Não, nunca gravaram nada. Tá, então elas são atrizes de Hollywood? Não, pai. Não, nunca fizeram um filme? Não, nunca fizeram um filme. Escritoras, escreveram livros? Não, nunca escreveram nada. Então elas não são cantoras. O que elas são, filho? São as Kardashian. Eu sou muito quadrado, gente. Eu sou de uma época que para a pessoa ser famosa, ela tinha que ter feito algo relevante. Escrever um livro, né? Escreveu um livro, foi prêmio Nobel da Paz, salvou uma civilização, fez um filme, compôs uma música, né? Alguma coisa, contribuiu alguma coisa que foi impactante. Aí nós estamos vendo pessoas que fazem isso e são desconhecidas. E estamos vendo pessoas, e aí não estou falando exatamente dela, mas há uma multidão hoje de tolos andando a cavalo, de escravos andando a cavalo, que não construíram nada, que não fizeram nada, mas que a nossa geração aplaude. Meu Deus, são os influencers. Então nós estamos diante de uma geração que honra quem não deve ser honrado, e desonra quem deve ser honrado. Estamos diante da quebra, do fracasso da nossa civilização, segundo a palavra. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, tão importante honrar a quem deve honra, pagar honra com a moeda de honra a quem deve honra, honrar pai e mãe. Meu Deus, pastor, o senhor é muito antigo, mas eu sou da época que eu ouvi ainda de vez em quando alguém falar: bênção pai, bênção mãe. Eu ouvi ainda filhos que visitavam os seus pais e gostavam de conversar e que levavam em consideração o que eles falavam, mesmo entendendo que eles eram de uma outra geração, que talvez eles não tinham o entendimento que você tem, mas os honrava, os ouvia, entendia que ter a mão do pai sobre a cabeça abençoando fazia diferença nos seus resultados. Então, tão importante quanto pagar honra a quem deve honra, é não honrar a quem não pode ser honrado.
Quem que não pode ser honrado? Vamos lá para a palavra de Deus. A primeira figura que a Bíblia nos mostra que não deve ser honrado é o tolo. Diga tolo. O tolo não deve ser honrado. Provérbios 26:1. Como neve no verão, como chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Olha só. Provérbios 12:15-28. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam os conselhos. Quando nós honramos um tolo, nós aumentamos os problemas. Eclesiastes 10 fala sobre isso também. Provérbios 26:8 diz: como o que prende a pedra preciosa na funda, é assim aquele que dá honra ao tolo. É quem pega algo precioso e coloca no lugar de uma pedra que não deveria ser preciosa. Coloca alguém precioso em algo que vai ser jogado fora. E guarda aquele que deveria ser jogado fora, guarda como algo precioso. Quando honramos o tolo, nós nos tornamos tolos. Quando nós honramos o tolo, nós nos tornamos tolos. Olha só. Quais são as características de um tolo? Deixa eu ler aqui para vocês. Hoje eu estava escrevendo as características de um tolo. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo 15-28, diz: o tolo pensa que está sempre certo. O tolo é aquele que não aceita correção. Se você conhece alguém que acha que está sempre certo, está sempre com razão, nunca está errado, não precisa corrigir nada, é o sabedor de tudo, não importa a matéria que você está discutindo, ele sabe mais, a opinião dele tem que ser sempre a última. Desculpa, mas você está diante de um tolo. Olha só o que vai dizer Provérbios. O sábio aceita conselhos, ouve pessoas, o tolo não. Característica de um tolo: quando o tolo é ofendido, todos ficam sabendo, mas quando o prudente é ofendido, ele faz de conta que não foi insultado. Quer ver um tolo? Ofende um tolo para você ver a confusão que se arruma. É o barraqueiro. O tolo é o barraqueiro. O tolo é aquele que não quer levar desaforo para casa. O tolo é aquele que não vou deixar desse jeito. O tolo é aquele que, uma vez ofendido, uma vez contrariado, ele vai arrumar a confusão, ele vai chutar a mesa, ele vai virar de cabeça para baixo, ele vai tumultuar. Ofende um sábio, ele vai fazer de conta que não foi ofendido. Ele vai ponderar, mas ele sabe que não é com barraco que se resolve as coisas. Características de um tolo, segundo Provérbios 12, versículo de 15-28. A palavra do falador fere como pontas de espada, mas a palavra do sábio pode curar. O tolo, ele é falador, maldizente. As suas palavras são como ponta de espada, estão sempre julgando, sempre ferindo, sempre apontando com as suas palavras. E o sábio, com as suas palavras, está sempre curando pessoas, motivando pessoas, restaurando pessoas.
Então, se você conhece alguém barraquento, bocudo, né? Barraquento, bocudo, e que não aceita conselho, você está provavelmente diante de um tolo. Que diz mais em Provérbios: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Dentro desse versículo mostra que o tolo se baseia em mentiras. Para defender a sua posição, ele não tem problema de abrir mão de mentiras, de aumentar, de diminuir, de criar o que não existe, mesmo que a sua história venha a ser desvendada amanhã, porque a mentira tem vida curta, mas a verdade permanece. Então o tolo, ele é bocudo, ele é barraqueiro, ele não aceita conselho, não leva desaforo para casa e ainda é mentiroso, inventa coisas para se sobressair, defender o seu posicionamento. Então a Bíblia diz que esta pessoa, ou este perfil de pessoa, se você honrar ele, você traz maldição para aquele lugar. Esse é o tipo de pessoa que não deve ser honrada, não pode ser honrada, porque é tolo. E quando nós honramos o tolo, nós vamos atrair destruição para a nossa casa. Não deve ser honrado. Qual é o outro tipo de pessoa que não deve ser honrado segundo a palavra de Deus? O falso irmão. 1 Coríntios 5, 11 e 12 diz assim: idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais, pois o que mais importa é julgar os que estão de fora, não julgais os que são de dentro. O começo do versículo diz assim: e o tal, se dizendo irmão, é idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem comais. Diga, nem comais. Nem um cafezinho no Starbucks. Então, só toma um café ali, eu quero falar uns negócios para ti. É idólatra, é maldizente, é roubador, é beberrão, mas é irmão. Não é, é falso irmão. É falso irmão. A Bíblia diz que nós não devemos honrar. O que é honrar? Quando eu convido alguém para jantar na minha casa, é uma atitude de honra que eu estou dando para essa pessoa. Quando eu convido alguém para sentar na minha mesa, é uma atitude de honra que eu estou dando, né? Já viram aquela expressão, há um lugar na mesa para você? É tipo assim, há um lugar de honra para você. Então a Bíblia vai trazer esse negócio de nem comais, no sentido de não dá ouvidos, não dá um lugar à mesa, não dá honra, não dá, coloca valor sobre esta pessoa, que se dizendo irmão, é maldizente, que se dizendo irmão, usa a sua boca para difamar o pastor, que se dizendo irmão, usa a sua boca para difamar o outro irmão que está com ele no GR, que se dizendo irmão, usa a sua boca para falar mal da outra, da amiga ou do amigo que está dentro da igreja, aquele que se dizendo irmão, usa a sua boca para difamar o seu patrão, para difamar os seus colaboradores, que usa a sua boca somente para maldizer. Se afasta dessas pessoas. Se dizendo irmão, é roubador, contrata as pessoas e não paga, compra as coisas e não paga, roubador. Aqui na América, o que eu ouvi de histórias de pessoas que como trabalho por semana, contratava o rapaz para trabalhar na obra junto, ficava a primeira semana, pagava. Na segunda semana, pagava metade. Não, eu te pago na outra. Na terceira, não pagava. Na quarta, o cara vinha com a esperança de receber a primeira.
Na quinta, ele sumia e nem atendia o telefone do funcionário. E nisso ele ganhava 2 ou 3 semanas do cara trabalhando de graça para ele. Ai, me dei bem. Roubador, ladrão você é. Ladrão. E é irmão. Chora nos louvores. Queima ele, Jeová. Queima. Se dizendo irmão, é beberrão. Não vou nem entrar nessa aqui. Esse dia fomos convidados, nem fomos convidados, comentaram para a gente ir numa praia, não tá aqui mais aqui, Deus já levou, mas chegamos lá, eu acho que eles não esperavam que a gente chegava. Aquela caixinha de cerveja assim, ele só empurrou para baixo para cá, o outro empurrou para lá. Esse aqui é aquele que chega no bar, tá? Aquela piada que chega no bar e diz assim: a paz do Senhor. Ninguém responde, ele: tem uma cervejinha aí? Queria só ver se tinha crente lá, né? É maldicente, é idólatra, pastor idólatra, tem irmão idólatra, tem irmão que idolatra os bens, idolatra a posição social, idolatra muitas vezes a posição ministerial, coloca tudo aquilo que eu colocar à frente de Deus, para mim vai ser um ídolo. Existem irmãos idólatras, carro, automóvel, posição, dinheiro, o dólar. A Bíblia diz que esse não deve ser honrado. Gente, acreditem, eu tenho que vigiar demais, a pastora Adriana tem que vigiar demais, e olhe lá que a gente vigiando não consegue. Se a gente sai com alguém, se a gente sai com outro pastor, se a gente vai jantar com outro pastor, se a gente vai jantar com os pastores da igreja, se a gente, até entre nós mesmo, ali, quando a gente vai para Disney, vamos passear, vamos passar 2 dias, vamos jantar fora, a gente tem que se vigiar, porque a gente só fala de coisa de Deus, coisa de igreja, coisa de Deus, coisa de igreja, coisa de Deus, coisa de igreja. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que tira férias, parece que esqueceram de Deus, esqueceram de igreja, sai para jantar, fala de todos os assuntos, e não, Deus nunca entra. Gente, eu não consigo um jantar sem falar de alguma coisa que Deus fez, ou alguma coisa que Deus falou, ou alguma coisa que eu tenho aprendido, seja quem for, pode ser ímpio que eu estou jantando, eu vou falar alguma coisa de Deus, porque o que está em primeiro lugar é Deus. Muitas vezes o nosso trabalho se torna o nosso ídolo, a nossa família se torna o nosso ídolo, a Disney se torna o nosso ídolo. Tem problema ir para a Disney, pastor? Não tem, vai, é legal, é bacana. Tem problema ir para Orlando? Não tem. Tem problema ir para a praia? Não tem. Gente, faça, não tem problema. Mas não coloque essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Tem problema trabalhar? Não tem. Mas ainda assim não pode estar em primeiro lugar, porque quando estiver em primeiro lugar é um ídolo. E a Bíblia diz que o falso irmão, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão, ele é roubador. Com esses, nem comais. Não senta. Qual o outro que não deve ser honrado? O que ensina a falsa doutrina. Gálatas 1:9 diz: assim como já dissemos, e agora também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Sabe o que ele está dizendo? Se alguém vier te ensinar uma outra doutrina, que não é esta, que Jesus morreu, ressuscitou, derramou seu sangue para que a gente fosse perdoado, para que a gente vivesse uma vida de santidade, se alguém vier
distorcer, trazer uma outra doutrina que não seja esta, seja lixo. Anátema é lixo, é algo sem valor, é algo para você não considerar, é algo para você nem se aprofundar. Isso, um dia nós fomos na Suíça, duas experiências, uma na Suíça e uma em New Orleans, aqui. Na de New Orleans nós pegamos um táxi, e no táxi estava cantando música gospel, e aí nós perguntamos para a pessoa se ela era crente. Ela disse: sim, sou crente, mas ela estava cheia de patuá pendurado no negócio do retrovisor. Eu falei: mas o que é isso aqui? Eu falei: não, isso aqui é meus guias. Me deu um nó. Quer ver um nó maior? Nós estamos ministrando na igreja, e lá na igreja tinha uma mulher que Deus usava e tal, e a gente começou a ficar incomodado com ela. E aí eu e o Adriano conversando, fomos falar com o pastor, e o pastor disse: olha, isso aí, essa mulher aqui é um pepino, estou orando para Deus tirá-la daqui dentro. Ela se diz profeta. O problema é que ela de noite ela é profeta, e de dia ela trabalha como prostituta. Na Suíça isso. De verdade. Se prostituía durante o dia, e à noite era profeta na igreja. Falsa doutrina, gente. Mistura. Sincretismo religioso. Tem gente que traz os patuados do espiritismo para dentro do evangelho. Tem gente que quer trazer coisas que não são evangelho para dentro do evangelho. Ei, meu irmão, se você está comendo dessa fonte, está bebendo aqui, Deus está se alimentando, bebe daqui, cuidado, a internet é uma bênção, mas está cheio de raiz estranha, está cheio de coisa estranha. Então, se tem algum irmão que está trazendo uma outra doutrina para você, um outro ensinamento para você, está te contaminando. Eu lembro de um livro que ficou famoso, que estava falando que o dízimo não era de Deus. Ficou famoso, rodou. Até de dentro da nossa família, da grande família lá de fora, teve um lá que não gostava muito de dízimo. Ele comprava caixa de dízimo, mandava para todo mundo da família, caixa de livro, mandava para todo mundo da família, que escreveu um livro dizendo que dízimo não era de Deus, não tinha que falar de dízimo na igreja. E a base da argumentação desse livro, talvez vocês já ouviram, isso aconteceu, tem uns 10 anos esse livro mais ou menos, talvez vocês já ouviram falar desse livro, correu em tudo que era lugar, principalmente aqueles que não gostavam de dar dízimo, os avarentos. Então li o livro 10 vezes por dia, né? Mas e esse era um avarento, né? Esse era um avarento. E olha só, trouxeram essa doutrina para dentro da igreja. E essa é uma doutrina maligna, porque a base do livro dizia que o livro era do tempo da lei. E a lei foi revogada por Jesus. E nós não estávamos mais debaixo da lei. Então não precisava mais dar o dízimo. Só que era uma mentira. Porque o dízimo não é da lei. O dízimo foi reeditado na lei, mas o dízimo vem antes de ter Moisés, antes de ter lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, quando venceu a guerra. É uma inspiração de Deus, não é de lei. Mas o que eu quero mostrar para você é como essas doutrinas entram. Tem alguns pastores no Brasil que estão dizendo que agora a Bíblia precisa ser revista. Já viram isso? Tem que, se não é revista, atualizada. Tem pastores dizendo que a Bíblia está desatualizada. Tem pastores defendendo separação. Tem pastores defendendo homossexualidade. Tem pastores defendendo o que você imaginar. Essas são falsas doutrinas. A Bíblia diz que com esses aí, que for anunciar um outro evangelho, tenham voz por anátema, não dão valor a eles, não honre eles, não compartilhe as palavras deles, não honrem, porque se nós honrarmos quem não merece honra, nós vamos estar desonrando a Deus. Estão comigo aqui? Quem mais não pode ser honrado? Os que desprezam as coisas do alto. Está quase ali. Mateus capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que pisem com os pés, e voltando vos despedacem.
Olha só, quem é que não deve ser honrado? Quem despreza as coisas do alto. A gente ouve muito, não dê pérola aos porcos. Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem gente que honra mais o ímpio, porque tem dinheiro, do que o irmão cheio do Espírito Santo, porque não tem todo o dinheiro que aquele outro tem. Tem gente que está disposto a pagar 8 mil reais para uma mentoria de um ímpio, que é prostituto, está disposto, mas tem dificuldade de dar $100 de oferta na casa do Senhor. Isso é desonra. Ah, mas lá, o cara é o cara, ele é um prostituto, ele é isso, mas olha só, ele anda com um avião, ele tem um jatinho dele, eu vou ficar rico também. Eu não estou contra que você tenha mentores, que você se inspire em pessoas de sucesso, eu não estou falando a respeito disso, eu estou falando que tem gente que não tem dificuldade de colocar dinheiro em pessoas que não merecem honra, e tem dificuldade de honrar aonde deve ser honrado. Tem dificuldade. Meu Deus! Nossa, eu não vou dar uma oferta desse tamanho não. Mas se vira do avesso para pagar $15 mil numa mentoria. $8 mil numa mentoria. Não, mas que lá eu vou estar no network da coisa, eu vou conhecer pessoas que vão conhecer eu, e que eles vão me colocar, e eu vou estar lá, e assim, e eu vou tirar foto com fulano, e a foto com Beltrano. Invertendo os valores. A Bíblia diz que esses são escarnecedores. São escarnecedores. Eu lembro o dia que nós estávamos alugando o prédio aqui na Wires, né? No shopping, a gente alugava ali. Não tem nada contra os argentinos, mas ele era argentino. Você sabe do pastor que não gostava de argentino? Não? Será que dá tempo? O problema é que não era nem o pastor, era o padre que não gostava de argentino. Aí o padre, só que o problema é que a igreja do padre, ela divisa com a Argentina, lá no sul do Rio Grande do Sul. O bispo disse, pare de falar mal de argentino na missa. Nós estamos tendo problemas diplomáticos. Se você falar mal de argentino de novo, nós vamos te tirar daqui, nós vamos te mandar lá para o meio da Amazônia, numa paróquiazinha de madeira que tem lá. Ele diz, não, fica tranquilo, não vou falar mal de argentino. Primeira missa está o padre lá, o bispo sentado na primeira cadeira para ver. Ele, irmãos, Jesus estava na sua última ceia. E disse, um de vocês há de me trair. O bispo já se ajeitou. Pedro disse, acaso sou eu, Senhor? Tiago disse, serei eu, Senhor. Até que Judas, aquele infeliz, disse, acaso sou eu, Senhor? Não aguentou. Nem sei o que eu estava falando. A roda dos escarnecedores. Da Lions. Aí o argentino, o dono lá era um fundo, e ele era o CEO do fundo. E todas as vezes que eu ia lá para renegociar o aluguel, para fazer alguma coisa, ele sempre jogava alguma piadinha. Ele sempre jogava alguma coisinha. Pela igreja, né, os pastores estão muito bem. Eu ficava engolindo seco. Não vou discutir com o tolo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver diante de um tolo e não tiver como sair, vou dar uma dica. Faz de conta que está com dor de barriga e precisa ir no banheiro e vaza. Não fica diante de um tolo. Aí, eu precisava resolver. Aí, a última vez que eu estive lá, ele disse assim, queria renegociar o aluguel.
E disse, não, mas não dá para fazer esse valor. Já pagava muito alto. Falei, é muito alto para a igreja. Não, la iglesia es muy buena. Usted, los pastores, estão muito bem. É um grande negócio. Como é um grande negócio, tira a plata do pueblo. Eu olhei para ele, mas me deu uma raiva. Eu já não gosto, você gosta? Eu já olhei para ele. Eu olhei para ele assim, naquela hora eu disse assim, Deus, eu estou aqui me humilhando, pedindo um valor melhor para a tua casa. Esse cara está falando que igreja é negócio, que pastor é ladrão, que o povo que vai na igreja é tolo. Não, Deus, não dá para ficar debaixo da autoridade de uma pessoa assim. Não dá. Eu voltei de casa, eu não fechei, eu não renegociei. Eu disse, amor, vai fechar no final do mês, agora falta 2 semanas. Falta 2 semanas, amor. Vence o contrato, eu não vou ficar lá. Falei para ela. Quem estava aqui na UAS vai lembrar que a gente terminou o culto de manhã, botou o caminhão na porta e enfiamos tudo para dentro. E guardamos no caminhão as coisas e fomos fazer reunião no hotel. Cancelamos tudo. Eu falei, mas eu não vou assentar a roda dos escarnecedores. Você não pode ficar ouvindo gente que fala mal de crente, que fala mal do teu Deus, que fala mal do teu pastor, que fala mal da tua igreja, que fala mal daquilo. Eu falei, eu não vou, pai. Não é orgulho, mas são escarnecedores. Essas pessoas não merecem a minha honra. Essas pessoas não merecem a forma com que a gente honra os donos, os landlords daqui, que a gente paga em dia, a gente não atrasa um dia, a gente faz das tripas coração, mas a gente paga, a gente honra. Não, essas pessoas não merecem $1 da igreja, não merecem a honra, porque são escarnecedores. Negocia comigo, diga que não pode diminuir, diga que tem que ser assim, mas honra a Deus, não vem desonrar o meu Deus diante de mim. Nós saímos de lá, 49 dias depois, a gente foi para um hotel, porque não tinha para onde ir. Em 49 dias, Deus nos deu esse lugar, muito melhor, e nós estávamos aqui dentro, porque Deus honra os seus servos. Eu quero que você fique em pé nesse momento.